Thank you so much. It's really great to be Muito obrigado, here, pessoal. É um prazer enorme very estar inspiring aqui. to meet all of you. É muito inspirador yeah. conhecê-los It's todos really, really pessoalmente. good. And É muito we bom had some estar great aqui. conversations over lunch. E eu tive umas conversas maravilhosas durante o Yeah. almoço. So I will talk about Muito bem. Losartana Fibrose, Gostaria de falar sobre in losartana dystrophic e epidermolise fibrose em which is the casos de focus of EB my distrófica, group's research, que é o as Priscilla caso already de pesquisa told do meu grupo, conforme a minha apresentação. So you already know this, but A essa altura, vocês já genetic sabem, deficiency of mas collagen nós 7 temos uma causes deficiência na produção dystrophic de epidermolise colágeno 7, que é bullosa, genética. and the Ela recessive causa a is epidermólise generally the bulhosa most aggressive distrófica, e In que the costuma skin, ser a forma collagen mais 7 is produced agressiva. both by Na pele, o epidermal colágeno 7 keratinocytes é and dermal produzido por fibroblasts. queratinócitos These are the e main, cells fibroblastos. that produce it. And as already introduced by Como já Dr. foi Marinkovic, mostrado pelo collagen 7 then Peter, assembles pelo into professor anchoring Peter, fibrils, which are o very colágeno important 7 for attaching the é muito upper importante para layers fazer in the a epidermis to the ancoragem, as underlying fibrilas de layer of the skin, ancoragem. Elas the são dermis. usadas para fazer And a produção when das fibrilas que collagen 7 promovem a is ancoragem absent, da such as in junção VD skin, the skin blisters dermoepidérmica. upon very minor Aqui nós temos frictional challenges. So you get the separation just below algumas the epidermal, operações aqui, ó, bem epidermis or abaixo epidermal based membrane. da membrana basal da epiderme, você tem essa junção. Recessive dystrophic epidermolysis bullosa is manifested by A chronic EB tissue distrófica fragility recessiva and se skin manifesta blistering por meio de lesões na pele. With progression of the disease, Mas it com also a progressão da develops into a doença, more wider wound healing pathology. essas People tend to lesões vão display ficando cada vez slower mais healing severas. wounds, As pessoas começam a chronic ter wounds, and very importantly, lesões there's an element crônicas of e progressive há fibrosis um occurring. elemento de fibrose progressiva que vai In addition ocorrendo to ao longo this, do people tempo. with Além IDP disso, as suffer from pessoas extraneous que sofrem manifestations, de distrófica as recessiva already introduced by também têm algumas Dr. Marinkovic and others, manifestações you get muito eye severas. manifestations, heart, even kidneys Manifestações can be affected. no globo ocular, no What tecido we're interested in cardíaco, is the progression of também the na parte disease. interna do organismo. So generally, Essa fibrose afeta there's- esses órgãos. Generally, there's blisters, and then at Então, exposed areas, você tem as lesões e essas such as the áreas hands and feet, expõem repeated injury as occurs, mãos e aos pés a due to the lesões chronic repetidas. tissue fragility of these Isso se sites. deve à So fragilidade there's an injury crônica do occurring tecido. from frictional Então, challenges, você tem and problema then que this é causado injury por heals fricção with excessive scar mecânica, deposition, isso vai you become levando a uma rewounded because of cicatrização exposure of the sites, excessiva, and this drives a cycle, isso or initiates a cycle that expõe drives aquelas progressive regiões fibrosis. a cada vez And as such, mais you have lesões these e isso vai scarred, gerando um ciclo que sites cria which are also chronically cicatriz. inflamed and stiffened. Você também tem um problema There's de a inflamação microenvironment created crônica. that both Você supports tem the a criação de initiation um of, pequeno transformation of ambiente keratinocytes local into em keratinocytes, que as well as the você tem progression a of potencial cancer. formação de células So it's very, cancerígenas, very important then to células, try to limit ou seja, fibrosis carcinomas and limit epidermoides. inflammation, because if we can do that, we might be A able gente to pode stop tentar controlar cancer a from inflamação progressing para inordinately. evitar ou prevenir a formação desses carcinomas So, epidermoides. Progression of fibrosis is a A progressão da fibrose mechanistic é um fenômeno it occurs both on the tissue level as well multifatorial. as it occurs through other Você pode levels in the body avaliar and the system. So on the tissue levels, o grau de lesão e outros inherited fatores. skin fragility due Você to tem a the fragilidade da excessive pele deficiency por that you causa have in de recessive insuficiência dystrophic de epidermolysis tecido. bullosa. This leads to Essa activation through the damage distrófica of recessiva keratinocytes, leva à fibroblasts, destruição structural de cells in the skin, queratinócitos as well as you get e an também de inflammation, fibroblastos. immune Isso vai cells causando that uma may inflamação activate, e isso the residential ativa keratinocytes and fibroblasts. They produce a produção dessas células. E com a produção dessas células, você acaba gerando uma propensão maior de ativação de criação dos carcinoma epidermoide. Há também uma contribuição muito importante do sistema. É uma contribuição sistêmica no nível da fibrose. Fatores do sistema circulatório também ajudam a perpetuar essa fibrose. E isso pode levar a manifestações sistêmicas de alguns sintomas. Mas o mais importante para a distrófica recessiva são os desafios mecânicos. Por exemplo, fricção mecânica, que realmente disparam o processo todo de lesão do tecido epitelial.
Você tem esses desafios de fricção mecânica. Além disso, você tem a ação da microbiota, que vai causar uma inflamação crônica. A resposta anti-inflamatória pode ajudar na progressão da fibrose. Então, se você entende todos os mecanismos moleculares, tudo que está levando à progressão dessa fibrose, nós temos uma oportunidade de fazer uma intervenção assertiva, retardar a instalação dessas lesões por meio de terapias curativas, como discutido pelos meus colegas mais cedo, e prevenir a fibrose, que é muito importante. Mas para entender esses mecanismos moleculares, nós temos que ter um sistema de controle muito eficiente. Nós podemos analisar amostras de tecido de pessoas, de seres humanos, bem. Mas outra forma de controle muito eficaz é criar um modelo que vai replicar as condições celulares humanas. Para fazer isso, nós temos o desenvolvimento de um modelo de laboratório para tentar avaliar a progressão macroscópica de fibrose nos pacientes de distrófica recessiva. Nós fazemos esse modelo com camundongos. A gente tem o desenvolvimento de lesões. Você pode controlar um pouco. Você não vê muitas marcas de progressão de lesão nas costas do camundongo. Mas se você analisar alguns sites que estão cronicamente expostos à fricção mecânica, por exemplo, as patas do camundongo, aqui você começa a ver um sinal de progressão. Com 10 semanas, esse camundongo já começa a mostrar sinais desse processo de lesão que leva à fibrose, o que pode levar à formação da encasulamento dos dedos, ou seja, aquele formato de luta de boxe. A gente precisa entender quais são os mecanismos que geram a progressão da fibrose severa, para que a gente possa intervir de forma assertiva, de forma não curativa, para prevenir esse processo. Nesse caso, nós temos um colega chamado Rocco Bernasconi, que fez uma abordagem com base em espectrometria. Ele usa um método de proteômicos, uma tecnologia proteômica. Ele tenta criar dados em escala enorme para analisar quais são as proteínas que estão sendo afetadas nesse processo simultaneamente. As proteínas que vocês veem em azul e em vermelho se mostram em proliferação no modelo. Com esse mapa de calor, você consegue analisar o camundongo, diversos fenótipos de camundongo que vão acabar desenvolvendo a distrófica recessiva. Tem um aspecto tão importante quanto a idade dos camundongos, que é, na verdade, o fenótipo. Na verdade, a doença vai se caracterizar de forma específica dependendo do fenótipo. Ele vai chegar a um estágio muito fibrótico, dependendo do fenótipo do animal. Então, a gente poderia intervir de acordo com algumas terapias que tivessem como alvo algumas proteínas específicas. Então, a gente teria que limitar a ação da nossa terapia a esses mecanismos. A fibrose está associada a determinadas mudanças nesse modelo de proteínas, a matriz extracelular. A gente tem uma composição complexa de tecidos. Nós temos algumas proteínas que não estão distribuídas de forma tão abundante. Elas não estão organizadas na matriz extracelular. Então, uma visão clássica da fibrose, ou a visão mais prevalente, é a seguinte: a síntese acaba se sobrepondo em relação, o estado de homeostase, você tem um equilíbrio entre a degradação e a síntese dessas bactérias, dessas proteínas, perdão. Porém, no caso da fibrose, a gente começa a ter um desequilíbrio. Você começa a ter um aumento da degradação dessas proteínas, o que leva à necrose.
Você tem uma abundância, a matriz extracelular fica mais abundante do que deveria ser. O conteúdo. Anyway, I can keep talking. So what I will show you now is that I will show you that Pessoal, eu tô com collagen 1 is not changing in probleminha abundance aqui na nossa apresentação, mas eu estava dizendo que nós temos, na verdade, uma abundância da matriz extracelular, um desequilíbrio no homeostase. Mas com várias técnicas, a gente pode ver que há uma mudança na qualidade de organização da matriz extracelular. Com isso, a gente atinge um estado de desequilíbrio, o que vai gerar mais degradação das proteínas. E isso leva à rigidez do tecido. Muito bem. So here, this is a technique called Western blotting, where we can just look at abundance of the protein. So, técnica de tentar analisar o aumento da deposição de algumas proteínas. A gente consegue ver que a gente tem quase um equilíbrio no acúmulo de colágeno até certo ponto, mas depois esse aumento fica limitado. A gente faz uma análise de mancha histológica para tentar avaliar a qualidade da matriz extracelular e como ela se alinha. Então, essa indicação por marcadores vermelhos vai mostrar que aqui você tem um alinhamento mais paralelo entre as fibras de colágeno. E aí, com uma técnica mais avançada, a gente pode fazer o cálculo e a gente pode aumentar a distribuição em paralelo das fibrilas. Aqui você tem um modelo que daria uma distribuição de fibrilas mais organizada. Esse problema leva a uma pele mais rígida. O tecido epitelial perde a capacidade. Isso aumenta a formação paralela de matriz extracelular. E o tecido mostra a formação de fibrose. Para tentar estabilizar essa fibrose, é preciso fazer a vinculação entre as fibrilas. O que você espera na fibrose você precisa ter um cruzamento e uma vinculação maior entre essas proteínas. Mas no caso da distrófica recessiva, a gente vê uma quantidade menor desse cruzamento e vinculações entre esses tipos de colágeno. E isso leva a um aumento da matriz extracelular. Imagina, por exemplo, que você tem a metáfora é a seguinte: imagina que você tem uma parede. O cimento que mantém os tijolos juntos são essas vinculações que a gente diz. Se você não tem as vinculações entre as células de colágeno, você tem uma estrutura que está mais flexível. Então você consegue movimentar esses elementos com mais flexibilidade. E aí, nesse caso, você consegue manejar a fibrose. No caso da distrófica recessiva, a fibrose pode ser controlada com o aumento da matriz extracelular. Isso vai gerar um alinhamento e uma contração do material. Isso vai levar a uma matriz de fibrose. Mas, no entanto, é importante dizer que esse estado não é permanente. O sistema imunológico é que vai determinar o poder, a flexibilidade dessas vinculações entre as células de colágenos. Para o processo de inflamação, nós temos dois eixos. Um eixo pró-inflamatório e o outro, do lado direito, é uma imunidade reparadora de tecidos. Então, por um lado, você tem uma resposta imune pró-inflamatória, que leva a uma desestabilização do tecido, mas você tem também um tipo de resposta imune que traz um reparo do tecido, ou seja, promove a regeneração do tecido fibrótico.
Na RDB, RDEB é um pouco diferente. Você pode analisar os dados com análise um pouco mais focada em alguns dados. Você tem valor mais alto dessa atividade pró-inflamatória. Você tem uma atividade que vai gerar uma reação inflamatória. Mesmo nos estágios mais avançados da fibrose, conforme você vê aqui, você tem uma superabundância de atividades inflamatórias. Então, a conclusão aqui seria a seguinte: você tem que ter um ambiente em que você não tem uma resposta constante do sistema imunológico. Se você tem um sistema onde há fricção mecânica e outros elementos que vão criar uma resposta inflamatória, você precisa bloquear esse tipo de atividade. We can also see this a similar situation in human samples, just to confirm that we've seen in mouse is relevant. We do see more aspects of pro-inflammatory immunity and immune cell infiltration with the disease progression and with fibrosis occurring. Here the NHC is just a marker of dermal fibrosis. So the red staining just indicates fibrosis occurring together with infiltration of these cells, immune cells in green. A interpretação dessas células imunes em verde. And then to test if this interaction between immune cells and fibroblasts actually trigger progression of fibrosis or fibrotic response in the recessive dystrophic epidermolysis bullosa. We can use co-culture systems where we culture fibroblasts together with macrophages that differentiate into a pro-inflammatory phenotype. Diferenciar os fenótipos. What this results on that side shows us is that yes, you do indeed get a fibrotic response with exposure to inflammatory cells, and you also get the contractility of the fibroblast. This is alpha SMA. So you can trigger these cells into becoming fibrotic, and we can then consequently describe fibrosis in recessive dystrophic epidermolysis bullosa as occurring through a heightened immune exchange between inflammatory cells and fibroblasts. These are the cellular immunity and the structural immunity playing together to drive fibrosis. Eles trabalham juntos para causar fibrose. So we want obviously to target this. Então, claro, a gente quer desenvolver uma forma de evitar isso. A gente quer usar uma abordagem bem segura para fazer isso. Sistema natural both on the systemic level as well as no nível sistêmico. So on the tissue level, you have two axes of the Renin-Angiotensin system. No tecido a gente tem you have a pro-inflammatory, pro-fibrotic axis, which is mediated through the angiotensin II type 1 receptor. And then you have a natural anti-fibrotic, fibrosis-limiting axis, anti-inflammatory axis, which is then triggered through the angiotensin 1 to 7 peptide, for example, which engages angiotensin 2 type 2 receptors or mast receptors in signaling, and that limits fibrosis. So if you trigger this anti-inflammatory, anti-fibrotic axis with angiotensin 1 to 7, we can see that treating mice with this for a long time results in effectively in lower fibrosis, as well as this staining shows retention of elasticity in the tissues. You have elastic fibrils being present here in black. And basically what angiotensin 1 to 7, it breaks inflammatory cell fibroblast communication between structural immunity and inflammatory immunity, or cellular immunity, and this limits fibrosis. And this is very interesting, right? Mas tem uma coisa muito interessante também. We want something to help the patients now, a gente quer people with RDB ajudar os pacientes and we also want a drug that is widely available, a gente quer medicamento facilmente acessível, seguro e barato, que possa ser usado em países em desenvolvimento e que possa ser usado de forma sistêmica. We previously looked into blocking this system with Losartana. A gente tentou bloquear and Losartana is a hypertensive drug that has been used for many years. It has a good safety profile and can be used in children with recessive dystrophic epidermolysis bullosa. And importantly, it's given systemically, so you get a systemic effect from this. Você também vai ver Losartana blocks the angiotensin 2 type 1 receptor, so you block this
pro-inflammatory, então você pro-fibrotic bloqueia axis. esse acesso pro-inflamatório profibrótico e você limita essa ação. What we did these studies almost 10 years now ago. We treated RDB model mice with this, and generally what you see when we just look, this is just grossly looking at the fibrotic response, we can see that. Olhando rapidamente a resposta fibrótica. What we do see, there's a reduction of fibrotic response in terms of that these mice have longer fingers and toes and lesser formation of mutilating deformities. We can then do proteomics analysis to understand how this works, and this is basically through limiting inflammation. Here, the number of inflammatory cells are reduced, as well as inflammatory factors linking to pro-inflammatory immunity, such as interleukin-6, is being reduced with losartan. So this was. Então a losartana apresenta bons resultados. Knowing how we now know that fibrosis is developing in recessive dystrophic epidermolysis bullosa. We know that losartan blocks this inflammatory cell fibroblast communication, and this leads to attenuation of fibrosis and perhaps even some sort of reversal. So we were very, very encouraged by this data. And the clinicians in our department, Dimitra Kiritsi, and the previous department had Lina Bripnaturuman, initiated a clinical trial for children with recessive dystrophic epidermolysis bullosa from the age 2 years to 16 years old. We started with older children first, and then younger children. And the children were giving losartan over a 9-month period. The maximum dose was 1.4 milligrams per kilogram, and they gave it daily. They drank in a losartan suspension that they could drink. So this is just a very brief summary of what we saw from this clinical trial. We saw that in general there was an improvement when we looked at scores that are specific for EB damage and general EB scores. We can see that there's a reduction, so there's a reduction of disease severity. And when we look at more quantifiable measurements, such as the weight, the height, and the BMI of children, we can see that these are all very good. Children are happier, they gain weight, and they also grow over this 9 months period. And we didn't see any treatment-related severe complications. The only thing that we noticed in one patient was some itch, which we could then maybe link to losartan consumption. There was nothing else, and no blood pressure abnormalities we also saw. So we published this, the preclinical study, the mouse study, some 10 years ago. And in between, then other groups got very interested in this and started treating patients with small clinical trials with losartan. And so far there are 4 reports published in the literature. And what I know of is that 23 children have received losartan. Some of these studies were controlled, so they're controlled, children as well included. And what they generally noticed was that losartan treatment for recessive dystrophic epidermolysis bullosa had a very good effect on wound healing. It promotes wound healing. E melhorou a cicatrização das feridas. This we can also see in our também consegue ver isso. The children that we have treated in the department, you can see this is losartan for 9 months. It promotes Vejam o resultado de 9 meses de uso do losartana. Você vê que há uma cicatrização. But we were primarily interested in assessing the fibrotic response, the lower levels of to see if losartan could have any effect to limit progression of fibrosis, limit development of mitten deformities. And to look at the elasticity and quantifiable measurements in the skin, which also relates to function, we looked at the ability to stretch the thumb and index finger. And what we can see here is actually that losartan promotes this, suggesting that they have a softer skin. Children that have taken this can stretch the index finger and thumb wider. And we can then also analyze skin biopsies from people that were on this trial, and we can see that losartan in general seems to significantly reduce the collagen parallelism in the skin.
again, going back to that, da interrupção do colágeno na pele. Mais uma vez, o losartana parece ter um bom efeito e ele deixa a pele mais macia. So we can then describe, there are many processes that leads to fibrosis in recessive dystrophic epidermolysis bullosa. You of course have a chronic tissue fragility, na formação de fibrose em pacientes de EB. And all these triggers a very high pro-inflammatory immunity, which then activates fibers, they go together and then promotes contraction and deposition of a transient ECM, which is pro-fibrotic. Losartana and also angiotensin 1 to 7 can, on multiple mechanisms, by multiple mechanisms, interfere with this process. So it can limit fibrosis, to some extent limits TGF-beta activation as well, and limits fibroblast activation. And this leads them to a matrix or microenvironment that is less contractile, que é menos contrátil, occurs. Com melhor the important thing is cicatrização das to consider is that feridas. recessive E o importante aqui fibrosis in recessive dystrophic é epidermolysis que a bullosa seems to be more plastic. parece There's a ser more mais element of plástica, remodeling tem than what we previously might have anticipated. A gente tem mais margem de manobra para trabalhar. When we look at the data from É isso Dr. que a gente Marinkovic, consegue constatar também com os dados do Dr. ability Marinkovic. Parece haver uma for reversal. margem de manobra And this is probably due to that the em ECM parte architecture reversível. in recessive dystrophic epidermolysis Isso tem um pouquinho a ver fibrosis com is not permanent, a but it's more arquitetura da EBDR. Ela é mais plástica do que as outras so that's an formas implication da of therapies doença. here. So this work has involved many Esse different people trabalho in the group, but I would really diversas want to thank pessoas. Lina Eu gostaria de Bakutürman who were leading the deixar clinical meus trial. Lina agradecimentos was aqui a à long time Lina, mentor que with me. She trabalhou com a was gente muito tempo. one of the first people, or the first person das that primeiras linked pessoas collagen 7 deficiency with que ligou a recessive dystrophic eficiência do epidermolysis colágeno bullosa. 7 So, à thank you. epidermólise bullosa.